Já caiu para você a ficha de que hoje em dia nós vivemos a fase da humanidade com maiores oportunidades até agora? Que hoje nós temos acesso a tanta informação, a tanto conhecimento, que até pouquíssimo tempo atrás, nem todas as pessoas tinham. Só tinha acesso de verdade ao conhecimento, à verdade, quem fazia parte de alguns grupos seletos. O conhecimento, ele não era disseminado, muito pelo contrário. Foi daí que começou a ter tanto documento ocultista, né? Poucas pessoas detinham muito conhecimento e a grande parte da população ficava ali à mercê, né? Então, tinha aí classes grandes, muito pobres, e classes pequeniníssimas, muito ricas. Então, gente, eu quero trazer aqui para você hoje o exemplo de um cara, um grande empresário brasileiro. Ele é bilionário, com B, para você ver o que ele fala, como que funciona a mentalidade de um cara desse. Ouça esse trechinho que eu separei aqui para você e nós vamos conversar muito profundamente a respeito disso. Olha só. Eu digo que a chave da programação mental, do condicionamento mental para chegar onde você quer chegar, do modelo mental, é a chave mais importante que o ser humano tem que utilizar. Por que a chave da programação mental é mais importante? Porque tudo que foi criado no mundo físico, real, material, tangível e monetário tem que ser necessariamente criado na mente do arquiteto. E o arquiteto é você, o arquiteto sou eu. É porque existem várias máximas universais. Uma delas é a que diz que o ser humano nada mais é que a manifestação física dos seus pensamentos. E eu comecei a aprender isso muito cedo, quando eu estudava. E eu comecei a aprender que era possível eu sonhar e transformar o sonho em projeto de vida e realizar. Começou como engraxate, depois, quando eu sonhei em passar no vestibular para a Universidade Federal, e eu falei, eu vou mudar de vida, e é possível, eu vou mudar de vida. Depois que você acredita em você, né? Depois que você adquire autoconfiança. E aí essa programação mental, eu falei, eu vou ser rico. Não sabia como. Olha só, esse cara, gente, como eu falei para vocês, ele é um bilionário. Ele é o Janguier Diniz. Ele é dono de um grupo educacional e ficou bilionário a partir daí. Ele abriu um grupo com várias faculdades, tem várias faculdades, dentre diversas outras empresas que ele tem. Qual que é o ponto que eu tô trazendo aqui para você? O que a gente tanto fala, né? Quando a gente começa a querer se desenvolver, né, mesmo assim, entrar no mundo aí, aprofundar em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, a gente começa a aprender o quê? Que a gente tem que cuidar do que passa na mente, que a gente precisa de fazer uma nova, uma reprogramação mental, né, uma nova programação mental. Se a vida que a gente tem hoje em dia, ela não condiz com o que a gente quer, então a gente precisa de mudar aqui dentro as informações que são instaladas, certo? E é muito interessante ver uma pessoa tão bem-sucedida colocando isso para fora, porque a gente sempre, desde que o mundo é mundo, a gente vê casos de pessoas muito bem-sucedidas. Mas a gente não sabe a raiz disso, não é isso? Você não tem essa sensação? Eu sempre gostei muito de tudo relacionado a desenvolvimento pessoal, mas eu tenho um marco bem sério, assim, de quando eu comecei a me interessar profundamente. Foi quando as fichas caíram para mim, assim, de uma maneira muito forte, que foi quando eu conheci Neville Goddard, através do livro dele, O Despertar da Consciência. Naquele momento, para mim, foi como se tudo na minha vida fizesse sentido, como se toda a existência fizesse sentido. Eu lembro que eu ia aprendendo as coisas com ele e eu pensava assim, mas isso é assim, é claro, é como se eu já soubesse daquilo em algum nível do meu ser, sabe? É como se aquilo não fosse assim, nossa, uau, não, é como se fosse assim, é claro, é isso, mas eu não sabia daquilo, porque as informações, elas existem, né, gente, nós somos seres divinos, então assim,
A gente tá aqui numa experiência humana, começando essa vida nossa, mas a gente tem um profundo conhecimento de tudo, das coisas, inconscientemente. Aquilo que está na nossa razão, no nosso consciente, é só uma pequena parte. Então, para mim, quando eu descobri, quando isso veio para o meu consciente, é como se fosse assim, tudo na vida fizesse sentido. É como se eu tivesse só tendo acesso a algo que eu já sabia, porque inconscientemente, sim, aquilo já existia em mim. Assim como muita coisa que eu ainda vou descobrir conscientemente, já existe alguma camada em mim inconscientemente. E é da mesma forma com você. Então, quando eu entrei assim, bem, com os 2 pés de cara nesse universo do autoconhecimento, eu ficava pensando, eu ficava assim, gente, mas então é por isso que tem tanta gente tão bem sucedida, é porque eles sabem disso. Eles já sabem disso. E é por isso que eu estou nesse caminho, é porque para mim as coisas ainda não estavam claras. E quando eu vejo um relato assim, de uma pessoa tão bem sucedida, e não é só ele é um cara genial, ele já foi juiz federal, já foi procurador da União, ele é um cara fora da curva. Fora que depois ele foi, entrou pro mundo do empreendedorismo e é um bilionário. Então, é um cara fora da curva, sim. Ele tá numa posição que a menor parte da população vai sequer um dia chegar? Sim, está. Só que ele sabe de coisas, para ele as coisas são tão claras hoje, ele tem um conhecimento tão profundo do ser, dessa magnitude do nosso poder como ser humano, que poucas pessoas têm. E hoje aqui na internet, nós temos acesso, hoje com a existência, da internet, nós temos acesso a essa mentalidade que antes pouquíssimas pessoas tinham, porque isso não era disseminado. Quando era disseminado era através de livros. Então você pensa, com a educação no Brasil como é tão defasada, quantas pessoas hoje em dia têm acesso a livros? Quantas pessoas se interessam por ler livros? É a menor parte. Só que para ver um vídeo, muito mais pessoas se interessam, A gente tem isso culturalmente. Na casa de um brasileiro, hoje em dia, que tá tudo muito mais fácil, tem uma televisão, 2, 3, sabe-se lá quantas. Geralmente é uma televisão por pessoa, hoje em dia não é tão necessário mais, porque tem um celular. O celular já é uma televisão por pessoa. E livros? Não tem. A gente não tem isso culturalmente, de criancinha, aquele hábito, vamos aprender a ler, vamos gostar da leitura. Não tem, mas isso tudo faz parte mesmo de um país subdesenvolvido, onde não é estimulado que a pessoa crie, pense, que a pessoa aprenda. Faz parte de um controle de massa mesmo, mas este não é o foco desse vídeo de hoje. O que eu quero trazer para você é que hoje em dia nós somos extremamente abençoados porque a gente tem acesso com muita facilidade a tudo isso, a tudo que eleva a gente, a todo esse conhecimento. Então você pensa, este cara, Janguier Diniz, ele tá falando da mentalidade dele de sucesso, a mentalidade de um cara que constrói impérios. E qual que é, gente? A reprogramação mental, ele ter muito claro na mente dele. Ele nasceu pobre, nesse podcast que ele tá participando, ele conta que com 8 anos de idade ele foi em engraxate. Os pais dele eram semi-analfabetos. Então, assim, ele se criou, sabe? Então, ele começou com essa mentalidade, assim, ele se reprogramou para ser rico. Ele assumiu este papel de ser rico. E quando eu vi este vídeo dele, eu pensei, nossa, eu quero levar isso pro canal, porque uma coisa sou eu vir aqui e te contar dos meus estudos, do que eu aprendo, de como que eu tô conseguindo me desenvolver no meio de tudo isso, como que eu estou crescendo em todas as áreas da minha vida com isso. Outra coisa, eu te mostrar o relato de um cara que já chegou lá, chegou assim, como eu falei, num ponto que a menor parte da população vai chegar, até porque você não precisa de ser um bilionário para você ter tudo que você quer, certo? Se você quiser, ótimo, corre atrás disso,
para ser. Mas você não precisa disso tudo, eu não preciso disso tudo, né? A gente consegue ser muito feliz, ter tudo que a gente quer, com muito menos, certo? Se você pensar bem. Daí uma coisa sou eu vir aqui e te falar assim, gente, é isso, tem que reprogramar a mente, tem que entrar nesse processo de reprogramar a mente, tem que colocar no seu inconsciente aquilo que o seu consciente já tem domínio, mas não chegou no inconsciente ainda. Muitas das informações a gente tem no nosso inconsciente, porque está disseminado, é o inconsciente coletivo. Mas a gente precisa trazer para consciência, para que a nossa consciência dê a permissão para o nosso inconsciente e a gente se reprograme. A gente precisa fazer esse caminho. O seu consciente, quando você recebe muita informação de uma coisa, você fica preenchido daquilo ali, você leva aquilo através da repetição para o seu subconsciente, então aquilo passa a ser uma verdade para você. Essa é a reprogramação mental. Uma coisa sou eu vir aqui e te dizer isso a respeito da mudança de mentalidade. Eu não te mostro, olha a mansão que eu moro, então faça isso, porque você vai chegar nesse ponto de ter uma mansão. Eu não tenho essa mansão para te mostrar ainda. Então você pode falar assim, mas quem é ela, né? Ela tá falando isso daí, ela nem tem isso tudo aí, então por que eu vou acreditar nisso? Porque eu estou no meu processo. E eu te falo isso desde o meu primeiro vídeo. Eu estou no meu processo. Inclusive, eu já fiz vídeos aqui te convidando para participar de alguns desafios que eu sempre faço. Decorrer deste ano de 2024, eu fiz vários desafios e eu te convidei para participar. Eu te falei algumas vezes assim, olha, vem comigo, vem, porque daqui a pouco você vai falar assim, gente, olha só, nossa, mas, né, que bom, ela cresceu, ela conseguiu crescer. E quando eu falo isso de crescer, eu não estou falando de números de rede social, não estou falando aqui de contagem de inscritos, não. É claro que eu amo aumentar o número de inscritos. É claro que eu trabalho para isso, eu quero muito isso, mas eu não estou falando disso, porque isso é uma métrica de vaidade. Eu falo crescimento em todas as áreas da vida, né? Sim, mas também o financeiro, de projetos que eu tenho, que eu desenvolvo e que eu corro atrás para isso. Então, eu já te falei isso várias vezes e eu repito agora. Uma coisa é uma pessoa que, por exemplo, o Janguier, né? Se ele virar para você e falar assim, olha, faça isso, porque eu trilhei este caminho aqui. Então, você vai virar e vai falar assim, ok, ele chegou lá, um cara, né, muito acima da média, ele chegou lá, eu vou fazer isso aqui que ele está falando. Você vai botar a verdade, porque ele já trilhou aquele caminho. Mas, você também vai pensar assim, mas ele tá lá, então assim, o que ele passou, nem sei como que foi isso. E o que eu te mostro aqui gente, eu não cheguei lá, eu estou neste processo, eu te convido para percorrer esse processo, para vir junto, pra gente chegar junto. Porque você vai ver isso, você vai acompanhar essa minha trajetória. E eu quero que você venha comigo e fale assim, olha, chegamos juntos, sabe? Eu até tenho um projeto que eu decidi recentemente que eu quero documentar todo o passo a passo do que eu tô fazendo. Eu acho que vai ser interessante, porque uma coisa é eu chegar aqui e falar pra você assim, você atrai aquilo que você está emanando. Uma lei, né? A lei da vibração. Você vibra de um jeito e pela lei da atração, que é uma lei secundária à lei da vibração, você atrai aquilo que você está vibrando. Uma coisa é você entender isso filosoficamente. Uma coisa sou eu vir aqui e te falar a teoria, isso filosoficamente. Outra coisa sou eu te mostrar, olha como que eu estou atingindo um resultado X, como que eu consegui levar este meu projeto do ponto A para o ponto B, aplicando exatamente aquilo que eu venho aqui falar para você. A mentalidade que você precisa ter, como é o caso desse empresário aqui mostrando pra gente, a lei do mentalismo, a primeira grande lei. Não existe nada, ele falou isso pra gente nesse vídeo, não existe nada aqui no plano físico que antes não foi criado no plano mental. Essa é a primeira lei universal. Tudo que você manifesta na sua vida, primeiro passou pelo seu pensamento. Tudo que existe
no mundo inteiro, primeiro passou pelo pensamento. A criação do universo, ela passou pela mente do todo, certo? Tudo que foi criado passou pela mente de alguém. E nós somos imagem e semelhança do todo de Deus. Este é o nosso poder. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, este é o nosso poder. Nós criamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós focamos no nosso pensamento, emoção e sentimento na maior parte do tempo, porque aquilo que nós colocamos no nosso pensamento, emoção e sentimento na maior parte do tempo é aquilo que vai nos encorajar para a gente agir, é o que vai nos dar confiança para agir, então a gente tem um resultado expresso. Eu não sei como que é aí no seu caso, mas por muitos anos, eu me foquei muito na parte filosófica. Muito na parte filosófica, porque o que é a filosofia, né? Filosofia é todo o conhecimento que vem pra gente, que a gente vai aprendendo, que a gente vai retendo, mas a gente não transforma aquele conhecimento em algo palpável, em algo útil, real na nossa vida. A filosofia, ela é a teoria. O que a gente precisa de pegar com todo esse conhecimento, tudo isso que eu coloco aqui pra você, tudo isso que você vê aqui na internet, que pode te elevar, que pode te colocar em um outro nível, que vai mudar a sua mentalidade. Você precisa de aplicar. Por quê? O conhecimento, pelo conhecimento, ele é filosofia e ele não transforma a vida. É lindo a gente saber, é lindo a gente ter o conhecimento, a gente ter a informação, mas não transforma. O que transforma é quando a gente pega a informação, daí a gente aplica. Então a gente sai da filosofia e a gente entra na experiência. É aí que vem o resultado. Por isso que eu falei assim, eu vou começar a documentar o meu passo a passo, especificamente de um projeto, e vou trazer para você. Porque eu quero de verdade, eu quero te encorajar. Como eu te disse, vem comigo, vamos seguir junto. É mais fácil você ver uma pessoa que não chegou lá, né? Se a gente colocar assim, não chegou. Eu não cheguei onde eu quero chegar. De jeito nenhum, não cheguei ainda. Vou chegar? Vou. Por isso que eu te convido para você vir junto. É mais fácil você ver uma pessoa que está trilhando o caminho e seguir. E vamos fazer. Eu sempre mostro aqui para você o que eu tô fazendo. Sempre. Tudo que eu vou aprendendo, tudo que eu vou fazendo, eu mostro para você. É mais fácil você seguir junto do que você pegar, talvez, a mentalidade de quem já chegou lá e tentar seguir aquilo, sabe? Aleatoriamente. Tem um vídeo aqui no canal que o título dele é O Ingrediente Perfeito. Nesse vídeo, eu compartilho com você como que o amor, de forma prática, ele é o que transforma a sua vida. E eu já te convidei para fazer um desafio aqui também no canal, te falando assim, olha, você vai, todo mundo que você encontrar na rua, que você encontrar em qualquer lugar que você tiver, você vai mentalizar, você vai olhar para essa pessoa e vai falar assim, eu te amo. Você vai passar por uma pessoa na rua e vai falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque nós somos um. Só existe uma coisa no universo, que é Deus. Então, tudo que existe dentro desse contexto universal faz parte de uma mesma origem, que é Deus. E neste vídeo, especificamente, eu retrato bastante a respeito disso, de como que o amor, você olhar com amorosidade, muda a vida, transforma de coisas pequenas a coisas grandes na sua vida. Aí, agora eu vou te mostrar aqui para finalizar um trecho dele mesmo, deste empresário do Janguier, falando a respeito disso. Pega essa chave que ele coloca aqui. Procure amar as pessoas. Primeiro, amar a si próprio. Você não pode amar o outro sem antes ter o alto amor. Amar a si próprio. Segundo, amar as pessoas, amar o ser humano. Agora, amar é fazer, é agir, é fazer o bem. Uhum. Né? Quem faz o bem, ama. Né? Porque amar não é só de mentalidade, amar tem que ser de atitude. Se ame a sua família e ame as pessoas. Claro. No dia que eu vi o vídeo, eu pensei assim, que interessante, porque isso que ele tá falando é o que tá inserido dentro dele, assim, cada gota de sangue dele. Ele tem isso interiorizado. E ninguém chega a um lugar muito grande
sem saber de coisas que não é todo mundo que sabe. Só que esse conhecimento específico que ele está falando aí, muita gente, hoje em dia, pela internet, já tem acesso. Mas é diferente saber só conscientemente, saber filosoficamente. É diferente saber filosoficamente de saber na prática, vivenciando isso no dia a dia. O meu objetivo com este vídeo, te mostrando o que este grande empresário pensa, é te inspirar a seguir tudo aquilo que você aprende há tanto tempo, te inspirar a colocar em prática toda essa informação que chega para você. Porque é quando a gente coloca em prática que a gente transforma a filosofia em experiência e daí a gente colhe para nossa vida o que a gente tanto busca. Espero de verdade que te ajude muito e me conta aqui nos comentários se você quer que eu traga outras pessoas assim que têm grandes feitos já realizados, expressos aí para o mundo afora e que tem essa mesma mentalidade, porque eu te digo que toda pessoa que realizou algo grande na vida sabe de todo esse conhecimento filosófico e aplica na sua vida. Se você quiser mais casos assim, desses grandes nomes que colocam esses exemplos aí pra gente de tudo isso que a gente vê no nosso mundo de desenvolvimento pessoal, me fala aqui nos comentários que eu trago mais vídeos assim, tá bom? Um beijão, te vejo no próximo vídeo. Tchau!